Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá, meu convidado especialíssimo e convidados de todo o Brasil e de todo o mundo, por que não? Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, desde 2021, levando a palavra da história e da salvação, aleluia, que entre outras coisas também é a história de um passado autoritário que não cessa de passar e que a gente faz aqui a devida crítica no Provocação Histórica com o nosso grande público desde 2021. Senhoras, senhores, jovens do Brasil, essa altura vocês já sabem, eu sou Olinda Né Pareto Júnior, um professor de história, meu convidado, e um historiador no Brasil que tem, você sabe, um intenso, virulento passado pela frente. E como diria ele, o Valtinho Benjamin, de um passado que não cessa de passar. E é por isso que a gente tenta aqui expurgar os demônios desse passado autoritário, trazendo pessoas, pesquisadores, escritores, jornalistas e ativistas dos direitos humanos. Como meu convidado de hoje aqui, que eu tenho a alegria de apresentar a vocês, nosso grande público, recebam aqui com muito carinho no palco do Provocação Histórica, Camilo Vanucci. Fala Vanucci ou Vanucci? Todo mundo erra, né? Vanucci. Vanucci. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica. Muito obrigado pelo convite, pela hospitalidade. A gente já tinha se encontrado aqui num evento uma vez, né? Falei, por que o Camilo nunca foi no Provocação Histórica? E veio no timing não só corretíssimo, mas também em função do lançamento do Nunca Mais, né? Afinal, os bastidores da maior denúncia de tortura da história do Brasil e do mundo, uma das maiores do mundo, né? Conta para o nosso grande público o significado histórico, né? Começa no Brasil Nunca Mais, nos anos 80, aí você escreve agora, tá aqui nas minhas mãos, ó, fazendo o jabá aqui, tá aqui também no card, bonitão, Nunca Mais, subtítulo: Os bastidores da maior denúncia contra a tortura já feita no Brasil, do Camilo Vanucci. Né, o Brasil Nunca Mais foi um livro que virou um best-seller, que é uma coisa rara até. Um livro de não ficção ficou 1 ano e 10 meses na lista de 10 livros mais vendidos do Brasil. Foi publicado em 85, logo depois da redemocratização. Eles até esperaram ali Tancredo Neves no hospital, como é que vai ser o Sarney mesmo? Sarney tinha um passado na arena, Será que é confiável? Vão voltar os militares? Vão voltar sem nunca ter ido, né? Tipo a viúva porcina? Sim. E daí ficou essa coisa. Quando foi em julho de 85, saiu o livro. Mas o livro é resultado de 6 anos de trabalho clandestino. E isso é uma história que, quando o livro sai, e muita gente conhece esse livro, Brasil Nunca Mais, está na 43ª edição. Impressionante. Não tem nome, não tem autoria, não tem quem que fez esse livro, quem que escreveu o livro. E o livro é só um pedaço, ele é o final ali do processo. A apresentação, né? O resultado. É o iceberg, o pico do iceberg, né? A ponta do iceberg. E aí essa história, ao longo dos anos, os nomes foram surgindo. Como é que Dom Paulo Evaristo Arnes assinou o prefácio? Ele foi um guarda-chuva, cardeal, arcebispo de São Paulo naquele momento. Quem que deu a ideia? Eni Raimundo Moreira, uma advogada de Minas Gerais, que trabalhava com Sobral Pinto no Rio de Janeiro. Mas até hoje tinha gente, até agora, tinha gente que nunca tinha exposto, que tinham participado. E tudo bem, esses foram os líderes, os caras que inventaram. Mas quem que xerocou 1 milhão de páginas? 1 milhão? Porque para criar um livro de 300 páginas, foram tirados do STM, do Superior Tribunal Militar, 707 processos políticos, que somavam 1 milhão de páginas. Todas essas páginas foram xerocadas por alguém, foram microfilmadas e mandadas para Genebra. Tem toda uma rede que não estava público, não estava tudo bem contada, que foi o objetivo meu de contar. E muito por conta de pensar assim, olha, ali foram religiosos, advogados, jornalistas e pesquisadores. Ali a gente teve uma união, uma conciliação da Igreja Católica e da Evangélica. Impressionante, né? Muito forte e voltada, vocacionada para os direitos humanos, com Dom Paulo, com Jaime Wright, Charles Harper, que era o cara
de Genebra, Philip Potter, né, foi uma rede internacional. Quem são os religiosos, os advogados, os pesquisadores e os jornalistas que estão engajados hoje numa luta pela democracia? Né? Então, um pouco não gosto de falar de heróis, né? Triste o país que precisa de heróis, enfim, mas quem são essas... Mito muito menos. Mas quem são essas pessoas que a gente poderia... Gente de coragem, né? Que a gente poderia se inspirar nelas, sabe? Assim, acho que é um pouco contar essa história de pessoas que foram corajosas, audaciosas de contar. Então, acho que o objetivo foi esse, né? Então, eu cheguei no cara que tirou o Xerox, cheguei no cara que fez os microfilmes, e tô contando, assim, os bastidores mesmo, tá bom, mas de onde veio o dinheiro? Como que bancou? Quem sabia? Não sabia? Era em segredo? Porque ainda estava... Era o Geisel? Que ano começa as pesquisas? Era Figueiredo, né? Já era Figueiredo. Ela começa... A história é curiosíssima, porque, assim, quando surge a ideia de fazer o projeto, não era para ser um livro. Era pelo seguinte... o Sobral Pinto, eminente jurista no Rio de Janeiro, tinha a jovem Eni Raimundo Moreira como advogada, chegou jovem, mas era jovem, não tinha 30 anos ainda, em 79, e ela era a presidenta do Comitê Brasileiro pela Anistia, o CBA, e era advogada de presos políticos. E o Sobral Pinto falava para ela, vai vir a anistia, isso era 79, estava chegando, vai ter anistia este ano, eles vão sumir com todos os processos. Como assim, Sobral Pinto? Ora, no Estado Novo, queimaram tudo, a gente não tem os processos judiciais políticos da ditadura Vargas. Quando chegou perto do final da ditadura, quando eles iam deixar o poder, enfim... Queimaram, rasgaram, destruíram todos os processos. Sobraram pouquíssimos que alguns advogados, mesmo inclusive o Sobral Pinto, resgatou. O Sobral Pinto pegou o processo do Prestes e copiou, por exemplo. Então a gente consegue ter... Saber o que rolou o processo do Prestes. E ele falava para a Eni. E a Eni ficou com isso, ela ficou meio que aficionada com esse tema. Assim, vão destruir, vão queimar, a gente precisa salvar. Então, o projeto Brasil Nunca Mais, ele surge na surdina com o seguinte, precisamos ir retirando um a um os processos, reproduzindo para guardar para que isso não desapareça. E ele foi evoluindo. Não, guardar não basta, vamos começar a analisar. Então, entrou um sistema com questionários para serem preenchidos, que é a base da maior denúncia, que é assim, processo tal, Araguaia, ou ALN, daí ia lá um por um. A quem são os réus? O réu tem advogado? Quem é o advogado desse réu? Uma grande planilha que foi sendo formada. O réu, nas auditorias militares, na primeira instância, relata tortura? Que tipo de tortura? Em que local? Tem nome de torturador? E isso começou em 79, o financiamento, onde que a gente vai guardar esses papéis, quem vai tirar esses processos do STM lá em Brasília. Quem que ia lá? Um dos advogados que se associou, o Sigmaringa Seixas, que também era um advogado de presos políticos em Brasília, morava em Brasília, Luiz Eduardo Greenhalgh em São Paulo e Eni Raimundo Moreira no Rio. Foram a tríplice aliança ali, a advocatíssima trindade. Impressionante. Que tocou esse projeto. Risco brutal, né? Risco brutal. E se descobrissem, queimavam, destruíam. Por quê? O medo. Porque o resultado do trabalho, no final desse tempo, em 85, ele chega em 242 locais de tortura, em 444 torturadores citados nominalmente. Nominalmente. O que se sabia de orelhada foi ali fixado nos autos. Então, assim, o Brasil Nunca Mais, ele vira um livro fantástico, uma referência para todos os historiadores até hoje, porque ele não é uma coisa de depoimentos de pessoas que... eu sofri a tortura. É autos, tudo que está nos autos, tudo que está nos processos, tudo que
os juízes, o pessoal da Justiça Militar, os ministros do STM sabiam desde 64, 69, 70, 71, 72, os processos estavam lá na frente deles. E também porque essa coisa assim, a tortura foi excepcional, isso aí foi um torturador ou outro que se excedeu na hora de interrogar, né? Na dita branda. Suposta dita branda. 242 locais, né? Como o DOI-CODE, Casa da Morte, né? DOPS, 444 torturadores que se excederam no exercício da profissão. Então, eu acho que é esse bastidor que eu senti que estava faltando contar. Então, eu contei, né? Num podcast, ano passado, no livro que está sendo lançado agora, para contar essa história de como tudo isso foi feito. Livraço, meus parabéns e, claro, pela também coragem da verdade de mergulhar nisso. A gente sabe que mergulhar na história do Brasil, né, é mergulhar sempre no passado autoritário. E tá aqui, ó, põe na tela também o site da editora Discurso Direto. Olha lá, ó, para o pessoal poder acessar o livro, também ajudar na causa. E já adianto a vocês aqui que o livro vai ser lançado, né, o primeiro lançamento, né, agora no dia 28, nesse sábado, dia 28, às 14h30. 14h30. No Memorial da Resistência, que é o prédio do antigo DOPS de São Paulo, que o Memorial da Resistência. A gente vai fazer um debate com o Frei Beto e a Vera Paiva. O Frei Beto, além de ser um autor profícuo e prolífico de muitos trabalhos sobre a ditadura, ele foi um dos autores do livro Brasil Nunca Mais. Né? Pegou essa síntese da história contemporânea do Brasil impressionante, né? De luta e resistência, né? Que é incansável. Que é um habitué aqui no seu programa. É um habitué. Eu sempre começo o ano com o Frei Beto agora. e a Vera Paiva é filha da Eunice Paiva, com o Rubens Paiva. Muitos conheceram agora com o Ainda Estou Aqui, mas ela é membro da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Então a gente vai discutir um pouco o legado do Brasil Nunca Mais, essa denúncia, as permanências, porque esse é um tema, né? Então, porque, bom, você está ali olhando os bastidores. Houve algum momento em que se concebeu, pelo menos se projetou uma justiça de transição mais efetiva contra os militares, ou isso nunca apareceu nos bastidores, nunca foi uma possibilidade diante dos militares chantagearam a abertura também, né? Chantagearam a abertura, esse risco de tudo queimar, porque esses processos constituíam provas contra eles. Então, os próprios torturadores, independentemente de ordem superior, eles davam um jeitinho ali de fazer o processo sumir. Eu sou denunciado como torturador nesse processo? Desaparece. Arranca essa página, tira fora, queima. E aqui a gente está falando de 707 processos que chegaram no STM. Quer dizer, tinha a auditoria militar, a primeira instância, tinha os órgãos colegiados, com desembargadores ali, e daí chegavam no STM. A gente poderia fazer um novo Brasil Nunca Mais. Só com os processos que não chegaram em Brasília, que não teve recursos, né, que não escalaram nesse momento. E teve histórias de... Em Salvador teve uma história famosa de incendiarem uma grande fogueira na base da aeronáutica. Lembro de sair isso no Fantástico há anos atrás, não foi? Exatamente, isso aí. Agora é Maria e... Não lembro quem era aquele... Meteram fogo no bagulho. Acho que é aquele outro cara que também fazia jornalismo cultural, depois esqueci o nome. Com o Bruce Lee? Não, é um... Bom, também esqueci. Mas é Maria lá falando desses documentos serem queimados. E essa coisa de não ter até hoje a impunidade, né? Quer dizer, nenhum torturador no Brasil preso. Inacreditável. Nenhum torturador réu. Teve o caso da família Teles, Janaína, Edson, Amelinha, em que o brilhante Ustra foi considerado um torturador, né? Mas não foi necessariamente punido, não foi isso? Não, é que ali foi um processo na esfera civil, que é uma ação que eles chamam de declaratória, né? Que a família da Teles moveu contra o Carlos Alberto Brilhante Ustra, e ele foi condenado, mas fica uma ação declaratória,
para ele ser declarado torturador. Não era nem uma ação reparatória, tipo indenizatória, nem uma ação penal, né? Para ele ser preso, para ele ser uma ação da esfera penal, da esfera criminal. É um marco histórico importantíssimo. Se eu chegar aqui no teu programa agora, para nossa audiência, e começar a falar nomes de torturadores, eu posso ser preso por calúnia, difamação, injúria, porque eu não posso chamar nenhum torturador de torturador. Tem um torturador que eu posso chamar de torturador. Carlos Alberto Brilhante Ustra. E como diria o facínora Bolsonaro, o terror de Dilma Rousseff e o cara que ele dedicou o voto dele no golpe contra Dilma, né? Sintomático do Brasil. E disse mais de uma vez que o livro de cabeceira dele... Eu acho que ele não lê, mas diz que o livro de cabeceira dele... Só o ato ali em si é um negócio surreal. É um livro do Ustra, A Verdade Sufocada. E... Puro suco de Brasil, né, cara? E a história dele ter o inominável ter recebido também o Major Curió no Palácio da Alvorada, tomar café e gargalhar. Major Curió, responsável por dizimar os guerrilheiros do Araguaia, entre outras truculências, né? E recebeu a viúva do Ustra também, então declarou mais de uma vez que é favorável à tortura. E desde sempre, né? Que devia ter matado uns 30 mil, começando com o Fernando Henrique. Louco. E isso tem o livro também traz, num dos capítulos ali, que eu vou tratar da repercussão do livro, porque tem uma repercussão muito positiva, né? Matérias, a New Yorker, que é uma revista norte-americana clássica. Fez 100 anos, né? Clássica do New Journalism, daqueles Gay Talese, Truman Capote, etc., publicou 2 reportagens longas sobre o Brasil Nunca Mais. Ele foi publicado nos Estados Unidos, chama Torture in Brazil, o título lá. E muitas reportagens saíram depois aqui, nos jornais todos, revistas, etc. Mas teve a repercussão dos próprios militares, como é que eles receberam, né? E daí eles tiveram uma resposta Teve um livro, 2 anos depois, chamado Brasil Sempre. Brasil Sempre. Eu não lembrava do Brasil Sempre. Depois do... Não, ficou minúsculo, de uma editora de Porto Alegre. Mas que um dos militares que era do DOI-CODE de Porto Alegre escreveu, defendendo e falando a teoria dos 2 demônios, né? Quer dizer, e eles que mataram o segurança ao assaltar um banco, os terroristas. E isso acalentou também um projeto mais ousado, maior, que ficou conhecido como Orville, que a palavra Orville é livro ao contrário, mas que foi durante 2 anos também militares compilando, reunindo, dando a versão deles. Esse nunca pôde ser publicado porque um dos responsáveis era o ministro do Exército do Sarney, mas quando ficou pronto, o Sarney falou: Meu caro, não vai rolar. A gente está com um negócio chamado processo constituinte. O tempo agora, porque daí já o Brasil Nunca Mais saiu em 85, em 87 o Orville poderia ser publicado e o Sarney impediu que fosse. Daí pelo menos isso. Ficou nos bastidores. Eu tenho um PDF, quer dizer, você tem como é que chama esses... esse sebo online, estante virtual, esses negócios, você consegue ter alguma... Caríssimo tal, mas é que tem um setor... Mas é isso, é a reação que foi também a base dos livros do Ustra. Estou dizendo isso porque o Ustra, quando publica o livro dele, ele usa muita coisa que o Orville tinha... É tudo uma rede ali também. E aí eles ficaram incomodadíssimos décadas depois, com a Comissão Nacional da Verdade, né? Que aí começa a levantar de novo as lebres que o Brasil nunca mais tinha levantado, só que aí, num período de longa, vamos dizer, de maior tradição democrática, que a gente não imaginava que seria golpeado, né? E aí começaram a morrer de ódio da Dilma Rousseff, né? Não tem essa conexão? Parece que a gente nunca saiu da transição da ditadura quando veio o golpe que o Bolsonaro depois assume, né? E que depois a gente fica pensando, será que esses caras em algum momento saíram? Então, os militares? exato. Quando você pega
O Bolsonaro teve mais militar no governo do que o Castelo Branco. A ditadura militar. Eu lembro do Safato, ele devidamente desesperado. Você acha que o cara que põe 3 mil, 8 mil militar no governo vai querer sair assim tranquilamente se ele perder a eleição de 2022? Não deu outro, tentou um golpe, né? É isso aí. O Etchegóin, esses caras tudo, né? Que o Etchegóin já é o neto, já é uma família de... Se você for pegar ali, acho que os aparatos de dispositivo de controle e segurança que vem do Serviço Nacional de Informação na transição dos anos 80, e como eles nunca saíram de cena, né? Tem vários indícios disso já, pesquisas, que até os anos 90 eles controlavam isso tranquilamente, ainda no formato da ditadura, né? Então, você falou uma coisa, deixa eu só voltar um negócio que você falou da Comissão da Verdade. Informalmente, o Brasil Nunca Mais tem gente que fala assim, foi a primeira Comissão da Verdade que foi feita, né? E ela tem e ela não teve isso aqui, ela foi feita às escondidas. Né? A Comissão da Verdade convocou o Ustra para prestar depoimento, convoca as pessoas, né? Então consegue ter é o Estado fazendo, né? Que eu acho que é uma... Quando o Brasil Nunca Mais saiu, a Argentina tinha acabado de publicar o Nunca Mais, que foi de Estado, porque lá tinha acabado também no ano antes de acabar a ditadura, 84, e eles convocam uma comissão, né, que é o Ernesto Sábato, que dá preside. Que está nesse filme aí que fez sucesso. O Darín, né? Que é o Argentina 1985, porque eles começam a julgar a partir de um compilado que a comissão levanta. A comissão da Argentina tem uma diferença, tem várias diferenças, mas o mais importante é porque ela também reúne matéria de jornal, depoimentos posteriores, e o Brasil teve essa ideia de fazer só com os autos, né? São os processos, a gente não vai incorporar um material de... Podia pedir para os ex-presos políticos ali contarem, então, não vamos pedir nada, é o que eles declararam em juízo. Foi uma estratégia deliberada. Né? Uma estratégia deliberada, que é para não dar margem. Sim. Toda a preocupação deles era o seguinte, não tem adjetivo também. Era uma ideia assim, não tem truculento, brutal, cruel. É coisa técnica, né? É uma coisa, a gente vai contar fatos. E quando tem os depoimentos, são os depoimentos que estão nos autos. Né? Então tem lá, Miriam Leitão prestou depoimento na auditoria militar, conta da jiboia que foi colocada na cela junto com ela. Que ela tinha 19 anos, estava grávida, que ela levou chutes na barriga, gestante, que ela ficou sem se alimentar, sem tomar banho. Isso vai entrar porque são as coisas que estavam nos autos, mas você não vai chamar, não vai... E a linguagem é a linguagem que o escrivão... Então, todo dia, assim, né, o interrogado diz que, ponto e vírgula, que, ponto e vírgula, que... São aqueles parágrafos que não terminam, que ele vai acumulando episódios. Né? E com isso, né, a Dulce Pandolfi, no Rio de Janeiro, colocaram um jacaré em cima dela. Estou contando isso, que é outra... Né? Historiadora tarimbada. Além de ter 242 locais de tortura listados no Brasil Nunca Mais, que delegacia teria uma jiboia e um jacaré que não fosse para utilizar de uma maneira perversa? Nem estamos falando do Pantanal, né? São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro. Cara. Porque assim, e por isso que ele é importante, né, esse trabalho. Você começa a desmontar, e você desmonta, claro que você desmonta rapidamente a ideia de que o meu pai nunca sofreu nada, porque ele não cometia crimes, ele era um cidadão de bem. Famoso cidadão de bem. Quantos e quantos presos e torturados você não vai ver, não tinha nenhum envolvimento com oposição política, com movimento estudantil. Nada, né? Nada, né? Foi pego ali, mesma coisa, jacaré, jiboia, né? Cara, esse passado é tão... Quando veio o golpe, cresci numa geração... Eu nasci em 83, então, para a minha geração lá do ABC e também criado no sul de Minas,
era de uma família que falava essas coisas. Tipo, não, para mim não pegou nada, a ditadura era boa. No imaginário popular, assim, também operário, uma parte da classe trabalhadora, evidentemente, sempre foi reacionária, né? Não nasce o consenso de classe, já diria o Thompson. Mas eu ouvi essas coisas assim, aí você nunca imagina, né? A gente vem de uma tradição, de uma abertura e de uma consolidação democrática entre PT e PSDB, de repente, pum, golpe. Pum, não mais que de repente o porão da ditadura de novo. Eu dando aula na universidade, no ensino superior, na PUC Campinas, sendo vigiado. Aí eu senti um pedacinho da exceção que esse pessoal todo viveu ali, né? E que, inclusive, você representa uma família, os Vanucchi, de luta e de tradição, de resistência, né? E quando eu entrei na USP em 2002, eu ouvia lá DCE, diretor central dos estudantes Alexandre Vanucchi Leme, via aquele estudante e tal, mas não entendia que ele tinha sido brutalmente torturado. Você é primo de segundo grau do Alexandre Vanucchi Leme, que foi preso e torturado no ECOD, não é isso? É. O Alexandre é um primo de segundo grau, ele é primo do meu pai, mesma idade, os dois nasceram em 1950. Do Paulo Vanucchi. Paulo Vanucchi. O Alexandre era um jovem de 22 anos, estudava geologia na USP, estava no 4º ano, ia se formar em 73. Em março, 17 de março de 73, ele foi morto, torturado até a morte no DOI-CODE de São Paulo. Foi preso dia 15 e dia 17 ele morreu na tortura. E ele, inclusive, foi uma coisa na USP, né? Porque ele era um cara que ele não era clandestino, ele frequentava a aula todos os dias, ia bem, tinha sido o primeiro colocado no vestibular de geologia, mas tinha uma militância no movimento estudantil e tinha contatos com a LN, então algumas coisas de panfletos, ele não tinha arma, nunca tinha feito nada disso, mas ele tinha, não estou desmerecendo quem pegou em armas, estou falando que a coisa foi surpreendente, porque era o colega que, mas como assim o Alexandre? Sabe, que tinha outras pessoas que eles conheciam, inclusive na própria geologia da USP, o Queiroz, por exemplo, o Ronaldo Muff Queiroz, que estava 1 ano sem aparecer, estava clandestino e usava uma arma na cintura ali, e que já era um cara que estava visado pelos... Talvez se esse cara fosse preso, desaparecesse, né, não causaria tanta surpresa. O Alexandre causou muita surpresa, porque todo mundo se dava super bem, era um cara que estava lá todo dia, e ele era um cara de conexão. Naquela época o DCE não existia, estava na clandestinidade, etc. Então a USP tinha criado algo similar ao que é o DCE hoje, que é o Conselho de Centros Acadêmicos, CCA, que era o apelido. E o Alexandre estava nisso, ele era o representante da geologia e tal. Que era a ideia de precisamos retomar o movimento, precisamos ter um órgão que agregue as unidades da USP e tal. Que isso tinha sido tudo destruído desde o golpe. Destruído desde o golpe. A Lei Suplicy, né, que é uma lei que impediu legalmente que não poderia ter nenhuma entidade de classe de estudantes que debatesse política, que debatesse qualquer assunto que não fosse se tem giz na lousa ou se está... Você acredita que eu vi esse discurso numa certa universidade confessional do interior em 2016? Do reitor na época. Olha, não falem de política na aula, não. Eu falei, eu sou um professor de história, quase que eu saí do auditório, mas vocês estão malucos. Como não falar, né? Não à toa, fui perseguido. É isso. Então, daí o Alexandre foi assassinado no DOI-CODE em 73. Eles pegam ele dentro da USP ou em casa? Ninguém sabe. Eu tenho um livro sobre ele. Você escreveu um livro sobre ele? Eu só disse meu nome. Também é um podcast, né, que eu faço série em podcast narrativo e o livro. Tanto do Nunca Mais Está na Tua Mão, quanto Eu Só Disse Meu Nome. Eu Só Disse Meu Nome. Você escreveu sobre o Dom Angélico também, mas é outro, é claro. O Eu Só Disse Meu Nome é a história do Alexandre e Vanucchi Leme. E ele tinha feito uma cirurgia de apêndice 1 mês antes de ser preso. Então, tudo indica ali que ele teve uma hemorragia na porrada, porque tinha os pontos ainda da cirurgia muito recentes.
Mas a gente não consegue, ninguém consegue dizer, porque ele é visto no dia 15, que é uma quinta-feira, 15 de maio, uma quinta-feira de manhã na USP. Mas à tarde não é visto mais. E ele não chega, ele tinha um encontro com a namorada à noite, não aparece, tinha 2 pontos no dia seguinte de manhã, com colegas da militância estudantil e tal, não aparece. E no sábado, dia 17, era a semana dos bichos na USP, a semana de recepção dos calouros. Março, naquela época começava em março, depois do carnaval. E daí aquela semana era a semana de recepção dos calouros, e no dia 17 ia ter um churrasco na FEA, Faculdade de Economia e Administração, que ele também não aparece, que daí começa todo mundo... O Alexandre, Minhoca, chamava ele de Minhoca, que era o apelido. O Minhoca caiu, não sei o quê. Ele já estava desde quinta-feira à noite no doicode, mas se ele foi raptado na USP, perto da casa onde ele morava, que era uma república estudantil. Precisar, né? E foi aqui para Tutóia, né? Foi para Tutóia, foi direto para Tutóia, passa a noite do 15 para o 16 na tortura, é levado dia 16 para a cela forte, que é a cela individual, fechada, com aquela porta de aço, que só tem aquele buraquinho para você... Porque o doicode tinha uma carceragem com 6 celas coletivas, 3 de um lado, 3 do outro, de um átrio. Uma das 6 era a cela feminina, que eram as mulheres, tinha chuveiro elétrico, as outras tinham chuveiro frio e tal. Mas tinha, entre a sala de tortura e a cela 1, que eles dão um apelido de X. X0 é a cela forte, solitária, que só cabe uma pessoa, porta fechada, que você não vê o que está dentro. Depois eles dão X1, X2, X3, X4, X de xadrez, xilindró, né? Enfim. Então ele fica na X0, volta para apanhar à tarde no dia 16, volta mais uma vez, e do dia 17 de manhã, quando ele volta para a cela forte, ele já não volta andando, ele volta escorado com 2 carcereiros, não sei se eram torturadores, se era da carceragem, mas que levam ele até a X0 e trancam ele lá. E nesse percurso, acho que ele já vendo que ele está mal, né, ele fala em voz alta. E daí isso é relatado por 6 presos que estavam nas outras celas. Tinha quase 100 presos nesse dia. Estava tendo uma operação de busca ao PCdoB, que prende... PCB, acho. Que prende várias pessoas. Agora me falha a memória, né? Eu sou um jornalista que se escora em documentos. Na hora de escrever não erra, mas assim, falando de memória, eu não lembro. Isso é 73, né? 73. Ele quando volta para a cela, ele fala em voz alta: meu nome é Alexandre Vanucchi Leme. Sou estudante de geologia. Me acusam de ser da ALN. Eu só disse meu nome. E daí isso está essa frase dele, desse jeito, relatando que ele estava sendo colocado, que era um menino, ele tinha 22 anos, todo mundo achava que tinha 18, 19, muito novo, muito jovem, e que isso era 11 horas da manhã. Essa fala dele está em 6 depoimentos. Não, em 6 processos que o Brasil nunca mais... Está em 6 processos? 6 pessoas que, ao prestar depoimentos na auditoria militar, vão falar assim: olha, eu quando estava preso lá, entrei no dia tal, saí no dia tal. Ah, você foi torturado? Fui. Você viu alguém ser torturado? Vi. Alguém foi morto? Foi. Eles relatam a história. Eu presenciei a morte de um estudante, que depois vim a saber que chamava Alexandre Vanucchi Leme, né? E eles contam essa frase dele, e em 6, né? Então eu ali, ao escrever, falo, bom, 6 pessoas estão dizendo a mesma coisa. O Brasil Nunca Mais também traz 2 páginas contando a história do Alexandre, baseada nesses depoimentos que foram
entre os 707 processos que foram copiados do STM, alguns processos contam a história do Alexandre, como contam do Herzog, como contam de outros desses casos assim, e talvez mais emblemáticos, e registram ali. E essa fala dele que é muito curiosa, porque ele fala, meu nome é Alexandre Vanucchi Leme, quer dizer o seguinte, ó, se eu morrer aqui, Esse é o meu nome. vocês conseguem ir atrás da minha família. Eu sou estudante de geologia. Se eu morrer aqui, vocês podem ir lá na USP, na geologia, para avisar os companheiros que um deles foi morto. Me acusam de ser da LN. Ele era um colaborador da LN, mas estava negando que ele era na tortura. Mas quer dizer o seguinte, tem alguém aqui da LN preso? Saibam que, né, um quadro de vocês está caiu aqui. Eu só disse meu nome, né? Quer dizer, eu não delatei ninguém, não entreguei ninguém, né? Aqui, né? É coisa... Nossa, tá louco. E daí, quando vão buscar ele de novo, 4 horas da tarde, para outra sessão de tortura, ele já está morto. Daí tentam... eles pegam uma navalha, cortam o pescoço do meu primo. Degolam ele. Não tiram, né? Não separam, mas tem um corte. Arrastam o corpo, ensanguentam, e fazem um auê ali do tipo, ele cortou o próprio pescoço. Encenam. Eles encenam uma busca por gilete em todas as celas. Alguém tem gilete aqui? E depois, né, todo mundo vê aquela cena horrorosa, mas atribuem a suicídio, né, em 73. A história de se criar uma... E depois, não contentes, eles descartam essa versão e criam outra versão, que é a versão de que ele teria sido atropelado no Brás por um caminhão, ao ter sido levado para um ponto... Que, como fizeram com Marighella, com os frades dominicanos. Vamos levar ele lá para alguém encontrá-lo e a gente poder prender também. Emboscar. Tudo fake. Eles só levaram ele lá para poder simular um atropelamento. Chegaram a levar o corpo dele lá. Não levaram, ele estava morto já. Mas daí a versão toda que a Secretaria de Segurança Pública divulga e os jornais publicam, Folha, Estadão, Globo, etc. Tipo release, publicar a informação. Porta-voz, né? Porta-voz. É uma história toda criada lá, que ele foi levado, que ele ficou num bar, que ele pediu um guaraná, e que a polícia estava em volta para poder prender o interlocutor dele, e que em determinado momento deu uma louca no Alexandre, ele levantou, saiu correndo e pulou na frente de um caminhão, na rua Bresser. Tem todo o endereço, não sei o que lá, tem a placa do caminhão. Nada disso existiu, isso nunca aconteceu. Mas foi a versão que divulgaram, que publicaram. Né? Então ele tem 2 versões de suicídio, que se chocam entre elas, mas ele foi morto na tortura no DOI-CODE de São Paulo. E como que a família recupera o corpo dele? Eles levam para o IML? A família estava procurando. Ele foi morto no sábado. Na segunda-feira, uma pessoa da geologia telefona para a casa dos pais dele, em Sorocaba. O irmão do Alexandre, ainda menino, com 12 anos de idade, atende. E ele fala, né? O Alexandre tá? Não. Ele foi esse final de semana? Não. Então fala para os seus pais procurarem ele no DOPS. E desliga. E daí a família fica... Isso daí na terça, quarta, quinta-feira, a família fica buscando. Eles vão em todos os lugares. Família são os pais dele. O pai, com um amigo. É o nome do pai mesmo? José. José. Que é irmão do seu pai, não? Errei. Não. A Egli, que é a mãe dele, é irmã do pai do meu pai, né? Lembra, meu pai é primo do Alexandre. Claro. Os pais que eram irmãos.
Mas a Egli, que é a irmã do meu avô, do Ivo Vanucci, são os Vanucci. O José é o Leme. A Egli fica em casa e o José vem para São Paulo, de Sorocaba, começa a fazer um périplo, porque vai no DOI-CODE, no DOPS, no IML, nas delegacias que eu não sei os nomes, que seria DEIC, sei lá, as outras delegacias de investigação, de drogas, não sei o que existiam ali na época, eu nem sei quais eram os nomes. Ele vai em 5 ou 6, todas negam. Ele vai no DOI-CODE, negam. Não, nunca passou um Alexandre aqui. Vanucci, não tem. E tinha acabado de morrer lá mesmo, né? E daí a família, quando a família começa a buscar, o Alexandre já tinha sido enterrado no cemitério Dom Bosco, em Perus. Na vala? Numa vala comum. A tal da vala clandestina de Perus, ela foi criada em 76. Depois. Onde se enterra, se joga num buraco, mortos de 71, 72, 73, 74, 75. Mas ela é criada só depois. Em 73 ainda não existe a vala clandestina e eles conseguem localizar. Ele tinha sido enterrado numa vala comum. Tinham jogado cal, dizem que jogaram cal no corpo para ele se decompor mais rápido, porque você não reconhece marcas de tortura, você não consegue. Eles localizam a vala, porque tem uma, ainda em 73, eles ainda não estavam escondendo desse jeito. Você tem uma identificação, só que não avisaram a família, né? Aquela coisa toda. Vocês sabiam, se tinham o documento, o nome completo, todas as informações sobre ele, porque não avisaram? Que era para ninguém localizar, para poder enterrar sem nenhum familiar, sem ninguém ver o corpo. E depois foi uma luta para conseguir exumar o corpo, né, que fala, para reinumar em Sorocaba. Eles fizeram isso 10 anos depois, em 83, que eles conseguem. Só em 83, ele fica esse tempo todo na vala comum em Perus. Então você sabe onde está, não autorizam que. Mas não tem placa pública, Alexandre Vanucci. Intocável. Tinha o nome dele? Acho que tinha, mas uma família não tem a. Era uma vala, é um cemitério onde era o cemitério foi criado em 70 para 71 por um prefeito chamado Paulo Maluf, com o objetivo de ser o cemitério que vai, a partir de 71, a receber os mortos, os indigentes e os mortos do ML, torturados ou não. Eu tenho um livro sobre a vala de Perus, a vala clandestina, essa de 76. E é sempre essa discussão, assim, né, que, mas os mortos foram os guerrilheiros, aqueles que estavam explodindo o banco, não sei o quê. Sim, a vala clandestina de Perus foi descoberta em 1990 e tiraram dela 1.049 ossadas humanas. A Comissão Nacional da Verdade lista 434 mortos e desaparecidos políticos. A conta, Lindener, não fecha. Porque é o seguinte, a vala de Perus, você tem provavelmente 20 desaparecidos políticos no sentido do militante político desaparecido. Sim. Pode ter, no máximo, segundo todas as pesquisas, você citou aqui a Janaína e o Edson Telles. O Edson Telles é um cara que, né, na Unifesp, foi coordenador do CAAF, que é o Centro de Arqueologia e Antropologia Forense, que recebeu esses corpos agora, depois do governo Dilma, com o governo... E foi outro périplo, né, para conseguir... para conseguir retomar essas identificações. Pode ter no máximo 42. Mas os militantes políticos desaparecidos não é sinônimo de desaparecido político. Essa é uma discussão que eu faço no meu livro e tal sobre o assunto. Porque você tem uma política de desaparecimento, uma política
É uma necropolítica, é uma política de decidir que essas pessoas podem desaparecer e podem ser mortas. E daí você entra, já nos anos 70, os mortos da Rota. A Rota, que é a polícia de elite, a tropa de... É o BOP de São Paulo. Que o Maluf dizia, vou botar a Rota na rua. Foi criada em 1970. Então ela tem uma política de extermínio de pretos, pobres, periféricos, esquadrões da morte. Né? O Sérgio Paranhos Fleury, que também era o chefe do DOPS de São Paulo, responsável pela morte do Marighella, entre outros, ele liderava um esquadrão da morte, que era matar pessoas, mas assim, o cara tinha assaltado uma loja, ele recebia um dinheirinho da loja, do dono da loja, ele ia lá, como justiceiro, né, para exterminar ladrão, e gente que era também inocente, que não tinha... Louco. Aí é que a história da repressão aos militantes políticos ali, vamos dizer, de carreira, encontra uma história de extermínio da história inteira do Brasil, né? Que é a história de hoje. Né? O Brasil Nunca Mais, que é o tema da nossa conversa de hoje, nesses 707 processos, ela chega a ter em 707 processos 1.800 depoimentos de tortura. 1.800. Pessoas torturadas. O ano passado, enquanto eu estava escrevendo este livro, eu peguei um relatório do sistema prisional de São Paulo e a ouvidoria das polícias de São Paulo tinham recebido, em 3 meses, porque é trimestral a conta, 600 denúncias de tortura. Só o que chegou a ser denunciado, né? Em 3 meses, no sistema prisional do estado de São Paulo. Se a gente fizer esse número para o ano, ou eram 500, não 600, 500 num trimestre, são 2.000 num ano. 2.000 num ano, no estado de São Paulo, denúncias de tortura no sistema prisional, são mais do que as 1.800 torturas listadas no Projeto Brasil Nunca Mais, que pegou de 64 a 79. Cara, a gente tem tortura, a gente tem desaparecimento. Cadê o Amarildo? Você lembra de... Nossa. o Amarildo, um pedreiro no Rio de Janeiro. Eu não sei até agora do Amarildo. Ele foi uma abordagem policial e não apareceu mais. Tem morte política, Marielle. Vanuc, estou aqui indignado para variar. A herança mais perversa da ditadura é um sistema de repressão que nunca cessou, né? Polícias militarizadas, né? Ou seja, a prática de tortura institucionalizada, na verdade, nunca desapareceu e ganhou novo fôlego com o miliciano bolsonarista, né? E com a ideia de parte importante da população incensada pelas redes de ódio, pelos discursos de extrema-direita, de falar assim, que essa ideia do bandido bom é bandido morto. Clássico do Brasil, né? De falar assim, vamos aumentar a maioridade penal, precisa matar, isso aí precisa matar. Que deu no massacre da Penha, né? Ano passado. E com aprovação, né? Aprovação. Assusta aqueles governadores tétricos, Zeme, companhia, Castro. Parabenizando a força policial. Mas o que eu quero comentar que você está falando é por isso que eu acho que quando eu faço esses livros, esse trabalho, eu não estou falando do passado. Estou falando do presente. Eu estou falando do presente e do nosso futuro. Porque eu tenho convicção que a impunidade desses crimes dos anos 70, ela é a origem total da impunidade dos crimes do Estado de agora. Eu acho que não teria torturador em 2026 se os torturadores tivessem sido presos, julgados, condenados, perdido patente, em vez de ganhar uma medalha. Uma, inclusive, que é muito curiosa que eles dão é a medalha do pacificador.
que remete que é o Duque de Caxias. Não sei, o Duque de Caxias é o patrono do Exército Brasileiro e ele é conhecido como pacificador. Então claro. E aí mas imagina, ele foi um massacrador de rebeliões de pretos, pardos e indígenas no século XIX. Os massacradores do nosso passado recente também ganham a medalha do pacificador. Torturou, matou quantos? O Ustra matou 51, 52 na tortura. Ou liderados por ele, né? Não estou dizendo que foi ele que matou, mas quando ele era o chefe do DOI-CODE, o DOI-CODE foi responsável por pelo menos 50 mortes de presos políticos. Só que o preso político, né, ele é responsabilidade do Estado. Né? A história do Herzog, que talvez tenha sido o caso mais emblemático que ficou, porque o Herzog teve o caso Herzog teve uma condenação 3 anos depois da morte dele do Estado. O Estado foi condenado, foi uma coisa inédita, primeira condenação assim do Estado pela morte do Herzog. Por quê? Porque o Estado era o responsável. Se ele estava lá... Estava guardando ele. Né? Estava guardando ele, né? E essa discussão foi muito inteligente, a sentença de 78, que condenou o Estado pela morte do Herzog, que a sentença fala de tortura, dos depoimentos, que várias pessoas estavam presas juntas, inclusive alguns jornalistas, né? Com ele lá, e ouviram os gritos e viram os gritos da tortura, os berros, não sei o quê. A fraude da foto do Herzog pendurado, né? Com os pés arrastando, a 1,62 m de altura, aquele vitrô, mais baixo que ele. Mas a sentença é inteligente porque ela fala o seguinte: mesmo que se ele tivesse cometido suicídio, é culpa do Estado o suicídio dele. Foi aí que eles conseguiram. Porque o Estado tem que proteger o seu preso e porque ele foi induzido ao suicídio. Ele teria sido induzido ao suicídio pela violência que ele sofreu, pelo sistema de angústia de prefiro me matar do que continuar apanhando ou coisas do gênero. Né? Então, olha, senhoras e senhores jovens do Brasil, essa é a história inteira do Brasil aqui com o nosso caríssimo Camilo Vanucchi, que tem um trabalho aqui de longa data, de pesquisador, de mão cheia, que tem essa coragem, inclusive, esse estofo e esse estômago para aguentar, narrar essas histórias. Mas antes de acabar aqui, para eu te fazer a pergunta final nas lentes da verdade do Provocação Histórica, Camilo, deixa eu convidar vocês aqui para o evento fundamental. Põe aqui na tela, Vento da Massa, senhoras e senhores, tem um anúncio aqui para vocês. No dia 31 de março, essa data inclusive emblemática, não à toa escolhida, Eduardo Moreira, Débora Maganha e companhia vão discutir um caso, no fim das contas, de impunidade profunda na história do Brasil, que envolve o mercado financeiro, mas não só, mas toda a estrutura política brasileira e evidentemente sempre, né, numa direita e numa extrema direita sempre articuladas aos poderosos, o golpe do Banco Master. Então aqui um evento imperdível, essencial do nosso Instituto Conhecimento Liberta. Inscrevam-se aqui, está o link aí, está o QR Code também, dia 31, às 20 horas, Edu Moreira, Débora Maganha, venham. Camilo Vanucchi, primeiro, obrigado por ter vindo, parabéns pelo novo livro, além dos livros anteriores que são clássicos da nossa história, historiografia, do nosso jornalismo investigativo. E lembrando ao pessoal aqui, dia 28 agora, sábado, esqueci a hora, 14 horas, no Memorial da Resistência, o Vanucchi lança o livro com Frei Beto, com Vera Paiva, simplesmente essas grandes figuras. E estaremos lá para prestigiá-lo e para debater a história autoritária desse país. Como disse o Vanucchi, uma história que é sobre o presente, né? Tem a ver com as pessoas caídas no chão das ruas da Paulicéia desvairada. Tem a ver com as periferias, que inclusive estão também no centro. E para acabar aqui, mas para continuar essa prosa depois, porque você é um virtuoso, adorei ouvir você, finalmente, aqui no Provocação Histórica. Você falou já, mas por que você pesquisa essas coisas? Por que você insiste em defender uma história que seja uma história de direitos humanos? Porque eu cresci achando que a democracia estava consolidada.
Eu nasci em 79, eu cresci nos anos 80 achando que a gente estava melhorando sempre e que não ia mais ter risco de golpe no Brasil, que não ia mais ter militares e políticos tramando assassinar o presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal, e com uma sensação muito intensa de que se a gente deixar os fantasmas do passado sem contar essa história, a gente não tem essa segurança na democracia e nos direitos humanos no futuro, que eu acho que é o meu papel ajudar um pouquinho. E porque a gente fala muito assim, muita gente fala, para que falar disso? É revanchismo, tem que virar a página. E eu fico só com a seguinte questão, eu também quero virar a página, mas precisa ler a página, aprender com ela, para só depois virar. É isso. Vanuc, o que é o Brasil? O que é o Brasil? Brasil, meu Brasil brasileiro. Mostra a sua cara. Quero ver quem paga, né? É uma aldeia complexa. Uma grande aldeia. Uma aldeia complexa, que é também muito divertida, muito diversa, muito múltipla. O melhor do Brasil é o brasileiro? Lembra dessa? É o melhor do Brasil. Eu gosto mais daquela, sou brasileiro e não desisto nunca. Também se desistir morre, né? Porque é o que resta. Mas acho que ainda essa aldeia que ainda é construção e já parece ruína, mas que a gente precisa teimar ainda em continuar colocando os andaimes, assentando as paredes, fazendo a massa, assentando os tijolos. Subiu na construção, como se fosse o Brasil. Muito obrigado por ter vindo ao Provocação Histórica. Obrigado pelo convite, Lindenê. Prazer. Despeça do seu grande público. Obrigado a vocês. Tchau. Até semana que vem. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.